Olá pessoal, eu me chamo Miriam e sou psicóloga. Eu trabalho há muitos anos em recursos humanos e hoje eu vim falar sobre um tema que eu tenho visto muito nas redes sociais sendo falado, sobre feedback negativo. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos profissionais de RH falando da importância do feedback negativo, do feedback de uma forma geral para os candidatos. Realmente, é muito importante, né? A pessoa, quando se candidata a um processo seletivo, ela cria uma expectativa e cabe a nós, do RH, dar um retorno. Só que eu lanço uma pergunta aqui. Vocês estão preparados para receber o feedback negativo? Por que eu estou perguntando isso? Eu tenho visto muito nos processos, né, seletivos, independente de qual cargo, independente de qual área, as pessoas, apesar de cobrarem muito esse retorno, nem sempre estão abertas a fazerem uma reflexão, aproveitarem da oportunidade de um profissional que está ali para identificar as competências necessárias, né, para aquela função em que você está se candidatando, e ele te dá um retorno sobre os principais motivos pelo qual você não foi aprovado. Muitas vezes, muitos candidatos me receberam de forma não muito receptiva, digamos assim. Isso mostra que, de verdade, às vezes nós não estamos tão preparados assim para receber um feedback. Isso vale para a gente repensar, né? Quando a gente recebe um feedback negativo, a gente precisa identificar, fazer uma reflexão de o que nós não falamos ou o que nós não mostramos naquele momento do que seria o melhor da gente para aquela oportunidade. Muitas vezes a gente fica nervoso, né? O candidato fica nervoso, e aí é normal isso, o processo seletivo, às vezes a gente entende, a pessoa está desempregada, ou a pessoa está muito insatisfeita com o trabalho e quer muito mudar de emprego. E aí aquilo ali realmente para ela, às vezes, é uma oportunidade de mudança de vida. E aí deixa muito nervoso, é normal. E às vezes a pessoa deixa de falar coisas importantes, deixa de mencionar coisas que foram importantes na sua carreira, na sua vivência. Só que uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês é o seguinte: na maioria, não, lógico, não 100%, mas muitos casos de reprovação em seleção estão muito baseados no comportamento. Sabe por quê? Quando vocês mandam um currículo, se vocês elaborarem um currículo coerente, um currículo completo, teoricamente a experiência a gente já está vendo que vocês têm, né? A experiência ela vai ser mais identificada, mais avaliada com relação a alguns critérios de como que ela foi executada naqueles locais onde vocês colocaram que trabalharam, para identificar se vocês realmente têm aquele conhecimento técnico, se vocês realmente possuem aquele aprimoramento necessário para a atuação daquela função em que vocês estão se candidatando. Mas isso é muito mais visto pela chefia do setor, por uma direção, depende do corpo, do quadro da empresa. Mas o RH, a gente vê muito mais o comportamento, as competências, né, necessárias, as habilidades, enfim. E aí eu lanço aqui um pensamento, né, algo para a gente refletir. Porque, às vezes, um feedback negativo é uma oportunidade para a gente começar a ver ou o que a gente não está demonstrando, o que a gente não está passando para aquele profissional de RH o melhor da gente, de tudo que a gente faz, tudo que a gente possui como habilidades, como competências, ou se realmente a forma como a gente está atuando, a forma como a gente está trabalhando, a forma como a gente está se relacionando, ela não precisa ser mudada. Porque em uma avaliação de RH, em um processo seletivo, seja numa dinâmica de grupo, seja numa entrevista por competência, nós estamos ali para identificar como que vocês seriam em um trabalho, né? Como que vocês atuaram
em uma resolução de problemas, como que vocês trabalharam com conflitos, como que vocês trabalharam com as divergências nas suas atuações, né? E a gente identifica isso para verificar se vocês estariam aptos a assumir essa função. E aí, assim, são coisas que a gente tem que repensar. E aí é isso que eu pergunto, vocês estão abertos a isso? Estão abertos enquanto profissionais, enquanto seres humanos? Estão abertos a reverem os seus conceitos? Porque às vezes as pessoas se apegam muito à experiência profissional, né? Por muitos anos de experiência terem trabalhado, isso faz com que dê uma segurança a elas e que elas esquecem, às vezes, de comportamentos, de coisas que são muito importantes para qualquer atuação. E aí, às vezes, é isso que está faltando. Então, pessoal, uma dica que eu dou a vocês: vamos repensar sobre o comportamento. Como que vocês estão atuando dentro do trabalho de vocês, nas relações de vocês, como que vocês fizeram nos seus trabalhos anteriores, porque errar é normal, não existe ninguém perfeito, todos nós erramos. Mas o grande passo para que a gente consiga galgar outros desafios é a gente repensar sobre os nossos erros e mudar o nosso comportamento. Aí sim, a gente consegue passar veracidade, a gente consegue passar empolgação, a gente consegue passar que nós vamos dar o melhor da gente para aquela oportunidade. Porque uma dica que eu dou, experiência, tecnicamente, a parte técnica, a gente treina. Muitas empresas às vezes estão preferindo pessoas que nem têm tanta experiência assim, mas que a empresa tem tempo, tem capital, tem demanda para poder trabalhar aquela pessoa para desenvolver. Mas a parte comportamental está aqui dentro, vem de dentro. Então vamos nos preocupar mais com a parte comportamental, nas suas relações, na forma como você enxerga um problema, na forma como você recebe uma demanda de um trabalho. Então vamos repensar sobre o comportamento, que aí muito está sendo avaliado num processo seletivo sobre o seu comportamento, ok? Fica a dica. Um beijo!